Sabe o que o caso da Ana Hickman e o caso da Nayara Azevedo têm em comum? Dinheiro. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. Pois é, esse assunto é muito importante, muito relevante. Nos últimos 13 anos de acidez feminina, a gente tem falado bastante sobre isso aqui e vamos falar mais uma vez. Por causa disso, eu te peço logo já, clica no like, se inscreve nesse canal. Se você puder, apoie esse canal pra gente conseguir fazer mais vídeos aqui, cada vez mais. No mês de janeiro a gente tá com a ideia de fazer muitos vídeos no Instagram e também aqui no YouTube, então já me segue lá no Instagram também, caso você não siga ainda, é @TatiFerreira. E vocês sabem, né, o acidez feminina é esse lugar seguro pra gente falar sobre temas que são tabus, complicados, difíceis, de um jeito leve, como se a gente estivesse trocando ideia na sala da nossa casa. E o assunto de hoje pode dar gatilho em muita gente, pode ser que você já esteja aí falando, ai meu Deus, lá vem o mimimi e a lacração, embora eu acredite que não, porque quem tá aqui no acidez feminina tá ligado que tem hora que tem que expandir a mente. E se por acaso você passou, sei lá, os últimos 2 meses numa caverna, não tá sabendo que no início de novembro, a Ana Hickman, sabe a Ana Hickman, que tem um vídeo com ela aqui nesse canal, inclusive, eu já gravei com ela, gravei pro canal dela e tudo mais, há muito tempo atrás, mas conheci ela, conheci o ex-marido dela, e já vou começar te dizendo que as minhas impressões eram de que eles eram ótimos, um super casal, mas foi tipo assim, meia hora que a gente esteve junto, não é mesmo? É verdade. Enfim, agora que eu já contei minha fofoca aqui, minha vantagem de conhecer a Ana Hickman, eu vou te contar que a Ana Hickman esteve num caso de violência doméstica no início de novembro, onde ela e o seu atual esposo, na época, durante uma discussão, uma briga de casal, ele resolveu que poderia fechar uma porta no braço dela, e isso depois de tentar agarrar ela para que ela não fosse ligar para a polícia, dado a situação toda que estava se agravando durante essa discussão que eles estavam tendo. Pois bem, Ana Hickman seguiu o negócio, foi lá, chamou a polícia, inclusive deu uma entrevista muito rica de detalhes para Record, que eu vou deixar no card aqui para você assistir, porque é uma entrevista transparente, honesta, cheia de informação, que se você por acaso ainda não sabe como uma mulher pode sustentar um relacionamento tóxico, ou um relacionamento onde existe violência doméstica, cara, esse vídeo, essa entrevista da Ana Hickman é uma aula, deveria ser passada em sala de aula, inclusive, para as pessoas entenderem como que funciona o passo a passo da coisa toda. E por que as pessoas não conseguem se desvencilhar desses ambientes horrorosos facilmente. Ana Hickman continuou peitando o esquema, porque se você parar para pensar, seria muito mais fácil ela fazer como o marido dela fez, que foi mentir que as coisas todas tinham acontecido. E ele só assumiu que realmente houve uma briga mais intensa depois que ela jogou a merda toda no ventilador com as próprias palavras. E aí não tinha como ele negar mais. E aí, semanas foram se passando e a história foi tomando cada vez mais detalhes e acontecimentos. E a gente foi descobrindo mais coisas. E a gente descobriu que a briga toda havia começado porque a Ana Hickman começou a descobrir um desfalque gigantesco, uma espécie de golpe que ela estava vivendo dentro da própria casa com as empresas que os dois mantinham junto. Ela enquanto cabeça e pensando em novos produtos e marketing, e ele enquanto administrador. E aí o que você precisa saber é que ela entrou com pedido de divórcio e a coisa tá rolando. Mas segura essa história toda aqui então, porque agora, no final de novembro, na semana passada, a gente teve um segundo caso com uma mulher também famosa, que é a Nayara Azevedo, cantora sertaneja, que passou por um acontecimento de violência patrimonial nos últimos meses. Que, segundo relatos dela para a polícia, porque sim, ela abriu um BO relacionado à violência patrimonial, já haviam existido outros tipos de violência e aí nesse caso não era patrimonial. Era de agressão mesmo. Ela inclusive veio a público com um vídeo onde os dois ficam se acusando de ter batido um no outro e mostrando hematoma um do outro. E o cara, para finalizar o vídeo, chega dando um tapão na mão dela e jogando o celular no chão ou tirando o celular da mão dela. Não dá para entender o que aconteceu depois porque o celular desligou, não é mesmo? Fica meio subentendido o que tá acontecendo, tá ligado? Pois bem, para variar, o marido nega tudo, diz que não existe isso, que ela alugava os caminhões, que não sei o quê, porque a violência patrimonial, no final das contas, aconteceu da seguinte maneira. Ela foi lá carregar a carreta que ela diz ser dela para poder ir participar de um show. Chegou lá, os caras da empresa que era dela, ela diz ser dela, falaram, não, você não pagou o aluguel, como é que você vai carregar essa carreta? Não vamos carregar. E ela teve que cancelar o show. E aí ela veio a público dizendo que já faz um tempo tá tentando fazer a partilha dos bens e o cara tá segurando o dinheiro dela. E aí contou também outras situações em que ela recebia, sei lá, 7 milhões, faturava 7 milhões a empresa dela durante um mês e ela tinha
tinha um recebimento de R$1.000 por mês. E ainda passava pelo constrangimento de tipo, por que você quer mais de R$1.000? Você não consegue viver com R$1.000? Ela também deu uma entrevista pro Fantástico, eu aconselho vocês irem lá assistir a entrevista para saber os detalhes todos e etc. Mas qual que é a situação? Na verdade, o que necessariamente faz com que essas duas histórias estejam ligadas uma à outra? Tá bem claro, né, gente? São duas mulheres que fizeram a sua carreira, que usaram da sua imagem e do seu talento para conseguir o dinheiro, que foi trazido para dentro de casa e colocado na mão de uma administração do marido, dos maridos no caso, que era tida enquanto a mais confiável do mundo. Até porque nada melhor do que ser o parceiro mais próximo para tomar conta das suas finanças. Finanças? Hoje eu tô falando tudo errado. Vocês entenderam? Você que está assistindo, por exemplo, não é exatamente o que você faria? Escreve aqui nos comentários. Para quem você delegaria o controle administrativo da sua empresa caso você tivesse um puta dom artístico e fosse sair por aí apresentando sua imagem, fazendo música ou fazendo grandes campanhas enquanto modelo e etc. Tem gente que vai falar para a mãe. E a gente sabe, graças a Larissa Manoela, que bom, pode acontecer em todos os casos, né? Até nesse aí com a mãe e o pai, não é mesmo? Mas o que mais me chama a atenção nessas duas histórias é que a questão que liga elas uma à outra, que é a questão patrimonial, do dinheiro e tudo mais, tem muita correlação com todos os tipos de violência doméstica, e aí eu tô falando de agressão física mesmo, que acontecem para pessoas que não estão na mídia, que não são artistas, que não utilizam da sua imagem para ganhar dinheiro. A gente sabe já há muito tempo que o principal motivo que faz com que mulheres continuem numa relação onde elas são agredidas ou elas passam por outros tipos de violência, sejam elas emocionais ou psicológicas ou até mesmo patrimoniais, tem correlação com a questão de não conseguir se desvencilhar do padrão de vida. E mais do que isso, tem relação com a pessoa não conseguir se manter financeiramente, porque não tem condições de trabalhar e ter um tipo de salário para conseguir colocar comida dentro de casa, conseguir pagar um aluguel separado dessa outra pessoa, para conseguir levar os filhos junto com ela, caso ela resolva sair desse ambiente. Porque, né, convenhamos, é muito mais difícil você falar para a pessoa, vai embora, você, meu agressor, do que necessariamente você juntar suas coisas e falar, não aguento isso aqui mais, eu tô saindo fora. As duas coisas são terrivelmente difíceis, mas uma ainda consegue ser ainda mais difícil que a outra, mesmo para quem tem condições, veja só você. Imagina para quem não tem. Segundo ponto que me chama muita atenção nessa história, a gente fala muito sobre violência doméstica, a gente fala muito sobre denúncia e é super importante que aconteça, é super importante que seja levado à frente, mas pouco falamos sobre como resolver esse problema de uma vez por todas. Porque você concorda comigo que quando você vai lá e denuncia, o problema já aconteceu? Você está, na verdade, tentando mitigar uma questão que já rolou, uma agressão que já aconteceu, um trauma que já vai ficar aí para a vida inteira, e não só para a mulher que está passando por isso, como para os filhos que geralmente estão envolvidos nesse imbróglio. Para acabar com esse problema, a gente precisa fazer uma coisa que muita gente acha, e aí vem de novo o mimimi e a lacração, que é a coisa de ensinar crianças, adolescentes, jovens, especialmente os homens, a lidarem com os seus sentimentos, com as suas frustrações, com os problemas que eles consideram existir na vida deles, de um jeito que não envolve agressão. Isso começa desde lá no parquinho, ao invés de falar para o seu filho bater no amiguinho dele que tem incomodado ele, e vai até a adolescência, quando um cara acha que quando ele é rejeitado, ele tem que falar mal da menina para a escola inteira ou expor ela de alguma maneira na internet ou qualquer coisa parecida. É educando as crianças, homens, adolescentes, jovens, que a gente faz com que isso pare de acontecer. É dando habilidades, capacidades e oferecendo oportunidades para essas pessoas conseguirem lidar com as suas sensações, seus sentimentos e suas pressões psicológicas também, de um jeito mais saudável, que a gente faz com que não exista a necessidade do cara provar que ele é super foda e super macho e super, meu Deus do céu, másculo e poderoso, agredindo uma outra pessoa. Tem outros jeitos de se demonstrar poder. Tem outros jeitos de lidar com a sua frustração. E se a pessoa não tem o repertório e não sabe como fazer isso, ela não vai fazer diferente. Porque a gente repete aquilo que a gente sabe e a gente repete aquilo que a gente vê. Então esse vídeo, ele é mais do que falar sobre as fofocas da Ana Hickman ou da Nayara Azevedo. Ele é mais do que
que falar sobre violência doméstica. Ele é um apelo para que a gente possa conversar sobre esses assuntos com as pessoas que estão próximas com a gente. Para que a gente possa sair daquela coisa maçante do dia a dia em que a gente vê a criança, menino, sendo enérgico e sendo agressivo e acha aquilo da hora, ao invés de explicar que não, pode ser delicado e tá tudo bem, que pode ser resolvido na conversa e tá tudo bem. E eu quero aproveitar que é final de ano e quero fazer uma segunda sugestão, que é a seguinte. Pensa comigo o seguinte cenário: você sabe que você vai perder 3 anos, 5 anos da sua vida daqui pra frente. Você vai perder. Você simplesmente vai morrer 3 ou 5 anos antes do que você morreria normalmente. Você continuaria nas mesmas situações que você tá nesse momento? E aí eu tô falando do seu relacionamento amoroso, de relacionamentos de amizade, de relacionamento de trabalho. Você continuaria nesse mesmo lugar? Porque deixa eu te contar uma coisa, quando você tá num relacionamento tóxico ou num relacionamento que faz com que você se sinta subjugado de alguma maneira ou subjugada, é isso que você tá fazendo, perdendo seu tempo. Não é quando você leva um pé na bunda lá na frente e fica pensando: ai, perdi 3 anos da minha vida com essa pessoa que agora não me quer mais. Ai, perdi 3 anos da minha vida com essa pessoa que agora não me quer mais. Não, você perde tempo quando você tá num lugar que não é seu, que não te pertence, que não te ajuda, que não te impulsiona, que não faz com que você cresça, com que você se desenvolva e com que você aproveite todas as suas potencialidades. Então aproveita quando tá começando. Você tá aí fazendo listinha de meta. Coloca aí como a primeira meta se livrar dessas relações que não te acrescentam em nada. Porque se você parar pra pensar, lá no fundo, você tá jogando uma pá de meses e anos fora. Já deixou o like? Porque depois desse aulão, o mínimo que você tem que fazer é se inscrever nesse canal, deixar o like e ainda compartilhar esse vídeo para suas amigas e seus amigos, não é mesmo? Tendo dito isso, te vejo daqui uns dias.